Senhor, irmãos. Que alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, louvado seja Deus, para nós continuarmos aqui o estudo do livro de Salmos. Hoje, irmãos, Salmo 55, aleluia. Um salmo com 23 versos, aqui de Davi, instrução de Davi para o regente Mor, sobre instrumento de cordas, né? Vamos falar algo aqui, irmãos, maravilhoso, que Davi viveu, glória a Deus, na sua vida, irmãos, e que eu creio, irmãos, que Deus não faz nada por coincidência, tudo ele tem um propósito. Você que vai estar vendo esse salmo, ouvindo, desde o início aqui do verso 1 até o verso de número 23, irmãos, o Senhor vai estar falando conosco, comigo, com você, aleluia, louvado seja o nome dele. É um salmo, irmãos, que tem 23 versos, aleluia. Nós vamos estar aqui dividindo ele em algumas partes, né, glória a Deus, e lendo aqui e meditando com os irmãos, amém? O verso de número 1 ao 3, né, a gente vê no verso 1, Davi pedindo para Deus inclinar, atender, prestar atenção no seu clamor. Vamos ver aqui, ó. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Oh, maravilha! Atende, ouve-me, lamento na minha queixa, faz ruído. Em outras palavras, em outras traduções, fala assim, ó: estou desgastado por causa da situação que ele estava vivendo. Verso 3. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, com furor me aborrece. Quando fala aqui, irmãos, clamor do inimigo, é o inimigo falando, é o inimigo gritando, é o inimigo, irmãos, dizendo a ele, o perseguindo, sabe, irmãos, fazendo afronta. A palavra de Deus fala para nós, irmãos, em Mateus 5, 10, 11, 12, se disser algum mal contra vós, mentira contra vós, a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados. O inimigo, ele faz isso, irmãos, e com perfeição. Inventa história, inventa mentira, inventa calúnia. Se os irmãos lembrarem na palavra de Deus, quando ali a palavra de Deus fala da vinha de Nabote, irmãos, Nabote estava exercendo o seu direito. Porque na própria lei do Senhor, não poderia alguém que tem uma herança mudar, irmãos, a herança da pessoa. Diz a palavra de Deus. E Nabote ali, ele estava o quê? Cumprindo, irmãos, o quê? O direito dele ali, para não querer desfazer daquela herança dele. Perto de Acabe, era pequena, mas Acabe estava olhando ali com os olhos maus, irmãos, segundo a palavra de Deus ali. E ele foi morto por testemunhas falsas, mentirosas, que Jezabel arrumou. Irmãos, isso acontece com a gente. Nós aqui, irmãos, estamos lendo aqui, para a glória de Deus, em duas versões, ó. Uma aqui, nessa versão, outra aqui, pegando aqui mesmo do celular, mas duas versões da Bíblia, para nós entendermos aqui, irmãos, ó, e vermos aqui o que o Senhor, aleluia, na sua palavra, ele quer nos dizer, aleluia. Do verso 4 ao 8, irmãos, nós vamos ver aqui Davi, falando nesse salmo. Os irmãos sabem que o salmo, ele era lido nas sinagogas e também ao público, falando ali em canções ali, que o povo ouvia, o povo ia, em alguns outros salmos, salmodiando a Deus, para ir em adoração ao templo e nas suas reuniões solenes ali, aleluia. E do verso 4 ao 8, irmãos, vamos ver aqui, ó: o meu coração está dolorido, né, angustiado, em outras palavras, despartido, dilacerado, meu Deus, dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Irmãos, veio um pavor muito grande sobre Davi, irmãos. Temor e tremor vieram sobre mim, horror me cobriu. Em outras palavras, veio um medo grande sobre ele, uma angústia grande sobre ele. Irmão, fisicamente, irmãos, o nosso corpo, ele se abate, o nosso corpo, ele sente, o nosso corpo, irmãos, ele reage assim, irmãos. Isso, nós vivemos isso, irmãos, você, nós. Há pessoas que falam assim, que aquele que serve a Deus não pode passar por isso. Passe, irmãos. Davi era um homem
segundo a palavra, segundo o coração de Deus, chamado a lâmpada de Israel. No próprio livro de Samuel fala que o Senhor era com ele na entrada e saía, mas ele estava vivendo essa situação nesse dia, tarde, noite, manhã, madrugada, não sei, que você está aí vendo esse vídeo, você pode estar vivendo isso. Davi viveu isso, irmãos, você está vivendo, vivemos isso, irmãos, mas o Senhor, nosso Deus, Ele está vendo, Ele está presente, aleluia. Verso aqui, 6, pelo que me disse, ó, quem me dera ter asas como de pomba, porque voaria, estaria em descanso. 7, eis que fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Irmãos, Davi faz aqui uma declaração para Deus, que se ele tivesse asas como de pomba, ele voaria para o deserto, pernoitaria lá, irmãos, para não estar vivendo aquela situação. Irmãos, quantas vezes nós, dentro da situação oposta, diversa, difícil, alguns falam isso, alguns pensam isso, irmãos, isso é humano, irmãos. Nós vivemos num corpo que ele é fraco, ele é falho. Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, não é para parar, não é para desanimar. Se você disse isso, está se culpando. Não, irmãos, continua, persevera, aleluia. Aqui o verso 8, ele fala assim, ó: apressar-me-ia a escapar da fúria do vento da tempestade. Irmão, a fúria do vento da tempestade pode estar hoje na sua vida grande. Os discípulos, quando estavam lá no mar, irmãos, a fúria era grande, eram homens experimentados, pescadores, estavam sempre no mar pescando, mas o negócio, em outras palavras, não ficou feio. Eles gritaram. Jesus, quando levanta, se fosse nos dias de hoje, ele ia falar assim: homens frouxos, por que estão assim? Jesus repreende, acalma. Era para eles exercer a fé na hora da tempestade, na hora da fúria do mar. É para você levantar e exercer a fé, irmãos. Orar, repreender. Jesus ensinou isso para eles, ensina para nós também. Verso 9, irmãos, Davi ele pede juízo. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Nessa outra versão aqui, irmãos, a qual estou aqui com outro celular na mão, fala assim, ó: os conchavos, sabe, irmão, aquela palavra que causa contenda, dissensão. Aqui a gente vê pela Bíblia Sagrada em Romanos, Paulo disse isso lá, irmãos: contenda, dissensão. Irmãos, o homem mau, ele tem isso no coração, irmãos. E Davi aqui, vendo aqui nas duas versões, ele pede juízo, irmãos, a Deus, que Deus entre com juízo, irmãos. Orar, irmãos, e pedir a justiça de Deus, irmãos, segundo a palavra, não é errado, irmãos. Não é errado. Porque a Bíblia fala que minha é a vingança. Assim diz o Senhor, aleluia. Vamos ver aqui do verso 10 ao 14. Louvado seja Deus. Lembrando aos irmãos que são 23 versos, aleluia. Está escrito assim, ó: de dia e de noite cercam sobre os seus muros iniquidade e malícia, estão no meio dela. A cidade, irmãos, aqui, trazendo para o nosso diz o mundo, diz a palavra, jaz no maligno, jaz na malícia, na maldade, na perversidade, na devassidão. Paulo fala isso no livro de Romanos também, capítulo 1 ali. 11, maldade há dentro dela, astúcia, engano, não se aparte das suas ruas. Irmãos, a cidade, a casa, o local onde Deus não está, irmãos, habita isso, irmãos, maldade. O mundo jaz no maligno. A amizade do mundo, irmãos, é inimiga contra Deus, diz a palavra. Verso 12, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Davi falava aqui, irmãos, que o inimigo já conhecido, ele suportava. Não era mais novidade, irmãos. O adversário das nossas almas, ele está todo dia, todo momento tentando que ele te derrubar, me derrubar, mesmo sabendo, irmãos, que em Deus você já é vencedor. Em Deus nós somos jamais que vencedores, e ele sabe que ele está condenado, irmãos, o inimigo. Não há vitória para ele, não há perdão para ele, irmãos. E ele sabe que o inferno foi criado para ele, para os seus anjos, por isso que ele não para, ele não desiste, mesmo perdendo, mesmo você clamando e orando, ele não desiste, irmãos. Vemos aqui, ó, 12, pois não era, a parte B do versículo,
eu teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. 13. Mas era tu, meu companheiro, meu guia e meu íntimo amigo. A situação nova que Davi estava vivendo, irmãos, essa dor intensa, era com a pessoa próxima, um amigo íntimo, alguém que ia com ele até congregar, alguém que estava até congregando com ele, irmãos, o traiu, o decepcionou, o afrontou, o afligiu, irmãos. Você, hoje, nós aqui podemos estar vivendo essa situação, irmãos. Dói, machuca, dilacera o coração, irmãos, mas Deus é conosco, irmãos. 14. Consultávamos juntos, suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. Olha, irmãos, na casa de Deus eles iam congregar juntos. Irmãos, só Jesus para ter misericórdia, irmãos. Davi estava vivendo essa nova situação, irmãos. Vivemos situações novas de bênção, de vitória, mas também de afronta, de luta, de prova, irmãos. Davi vivia isso, irmãos. Verso 15 diz a palavra, ele fala assim, ó: a morte os assalte, os vivos desçam ao inferno, pois há maldade nas suas habitações no meio dele. Davi, irmãos, ele fala sinceramente, pedindo que eles descessem vivos para o Seol, para a casa dos mortos, em outras palavras, para o inferno. Sabemos, irmãos, que nessa aliança, a luta deles, irmãos, era fisicamente. Deus deu a vitória, era espada, escudo. Hoje não é assim, irmãos. Deus, ele peleja por nós. Deus, ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento do evangelho, se salvem. Nessa aliança era assim, hoje não é mais assim, irmãos. Do verso 16 ao 9, a palavra diz assim para nós, ó: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Irmão, olha que conselho de Davi, quem estava vivendo essa afronta dura, dolorida, parecia que era além das suas forças. O que ele nos fala hoje, irmãos, para você e fala para mim também. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, aquele que é desde a antiguidade, meu Deus, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Irmão, o homem até estava conosco, servindo, era amigo íntimo nosso, nos deixou, nos decepcionou, te traiu, me traiu, irmãos, fez o mal contra você, contra mim, irmãos, mas eu vou orar de tarde, de manhã, ao meio-dia. Aquele que é desde a antiguidade, que é Deus, irmãos, ele ouvirá o meu clamor, oh, aleluia. Aqui não era um homem, irmãos, que estava vivendo aqui uma situação de vitória no momento. Ele estava dentro do problema, dentro da adversidade, dentro da perseguição, dentro do mal que o homem fazia contra ele, irmãos. E ele estava falando para ele próprio, irmãos, ó, vou orar de tarde, de manhã e ao meio-dia, irmão. Olha que conselho maravilhoso. Vai orar, vai meditar, vai clamar, irmãos, vai servir ao Senhor, irmãos. Não deixe o problema te parar, não deixe a afronta te parar, irmãos. Aqui no 20, ele fala assim, ó, ele, está em letra maiúscula, Deus pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele e quebrou a sua aliança. Irmãos, aleluia. Deus, ele coloca as mãos dele, irmãos. Aquele que tem aliança com ele, com o Senhor, ele dá paz, dá tranquilidade. Nós descansamos na hora da afronta, irmãos. Irmãos, o mal pode vir, a afronta pode vir, irmãos, mas nós estamos seguros na sombra do Altíssimo, e nós vamos, do esconderijo do Altíssimo, e nós vamos descansar. A palavra nos assegura, mas quem não está na sombra do Onipotente, irmãos, do Altíssimo, não descansa, fica perturbado, não confia no Senhor, irmãos. Você tem que entregar tudo, irmãos. Se entregar para Deus, irmãos. Deixar Ele pelejar por você, aleluia. Do 21 ao 23, a palavra nos fala assim, ó. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. Nas suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram
espadas nuas, meu Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, meu Deus. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Irmãos, o inimigo dele aqui, a qual ele fala que era um amigo íntimo. Se os irmãos lerem lá em 2 Samuel 15, os irmãos vão ver que o filho dele, Absalão, irmãos, era uma pessoa que era íntimo dele. Num capítulo anterior, para se vingar da sua irmã, porque o seu meu irmão, por parte de pai, vai e abusa da sua irmã, e ele o mata. Depois Davi, irmãos, aleluia, manda trazer seu filho, o perdoa. E assim é que Deus olha para você e para mim, até mesmo para aquele que faz o mal, Deus quer perdoar, Deus quer trazer ele para perto. E o filho, irmãos, o amigo íntimo dele, seu filho, Jesus amado, vai com palavras como manteiga, suave, doce. A Bíblia diz que ele furta o coração do povo. Irmãos, no linguajar hoje do nosso, ele entra na mente do povo, irmãos, e põe o povo contra Davi, e o povo conhecia Davi, irmãos, mas as palavras dele eram como manteiga, suave. Irmãos, tá cheio de gente hoje assim, irmãos, dissimulado, meu Deus do céu, irmãos, e estão decepcionando. Pessoas, irmãos, estão hoje parando um pouco na fé, porque tiveram uma pancada muito grande quando um amigo íntimo, alguém que estava próximo, irmãos, doeu, machucou. Mas o Senhor, irmãos, nosso Deus, aleluia. Davi aqui no último verso, ele fala assim, ó, mas eu confiarei em ti, Senhor. Você tem que tomar essa posição, irmãos. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que olhar para o Senhor, que é o seu Deus. O Senhor que é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu escudo bem presente. Irmãos, o nosso amigo íntimo, Jesus teve decepção também, irmãos, com o amigo íntimo dele, que comia com ele na mesa, irmãos. Esse salmo, ele vai também, ele é profético, falando de Cristo, e falando para os nossos dias hoje e para os dias de Davi, irmãos. Que maravilhoso, irmãos. Ah, irmãos, por causa da palavra, a decepção vai vir, a traição vai vir, o momento oposto vai vir, irmãos. E vem um mais novo do que o outro. Deus te dá vitória aqui, vai vir uma decepção maior. Mas é para você, irmãos, colocar inteiramente a sua confiança, a sua fé no Senhor, irmãos. Maldito é o homem que confia no homem, diz a palavra, que faz do seu braço a sua força. Mas quando nós confiamos no Senhor, a palavra fala para nós também na 1:7 que você é bem-aventurado, porque o Senhor, irmãos, ele é fiel, aleluia. O Senhor não volta atrás da sua palavra, o Senhor, ele está conosco, irmãos, ele é o guarda de Israel. A Bíblia diz que ele nem tosqueneja nós piscamos, tosquenejamos, irmãos, e se bobear até dormimos, mas o Senhor não, irmãos, ele está atento, ele está, irmãos, velando sobre você, sobre mim, e neste dia, tarde, noite, madrugada, eu não sei, Deus o sabe, que você está aí vendo esse vídeo, irmãos, coloque no Senhor, não olhe para as decepções, não olhe para as afrontas, não olhe para aqueles que batem você com força e dói, irmãos, como dói, irmãos, olhe para o Senhor, confie no Senhor, irmãos. Siga esse conselho de Davi, que traz para nós hoje, hora de tarde, de manhã, ao meio-dia, mas confie no Senhor, irmãos, amém? Deus te abençoe e te guarde, irmãos, esse ministério é nosso, é seu, é nosso, nos ajude a fazer essa obra, envie esse link para as pessoas, não esqueça de dar um joinha aí, irmãos, de deixar um pedido de oração, um comentário, ou, irmãos, de fazer uma pergunta, ou, irmãos, de compartilhar conosco esse link, irmãos. Se inscreva no canal, nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos, para que pessoas que estão vivendo essa situação hoje, igual Davi viveu, irmãos, possam ser consoladas, confortadas pela pregação da palavra, porque a palavra é o nosso remédio, irmãos, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, a paz do Senhor Jesus.